a gente vai passar a falar um pouquinho sobre os princípios da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, ela tem determinados princípios. Esses princípios são princípios setoriais, eles são princípios que são aplicáveis apenas à Seguridade Social. Vejam que esses princípios, eles constam da Constituição e, muitas vezes, o que acontece é que em uma prova, isso é bem comum, prova da OAB ou prova de concurso, especialmente em prova de concurso, quando eu fiz concurso, sempre tinha essa questão. Era impressionante, principalmente na prova de direito previdenciário. Se você fizer uma prova de direito previdenciário de juiz federal, provavelmente há uma grande chance aí de cair uma questão relacionada com os princípios, e eles gostam de misturar os princípios. Por quê? Porque existem princípios que são relacionados à Seguridade Social, existem princípios setoriais aí que estão relacionados à saúde, princípios que estão relacionados à assistência social e princípios que estão relacionados à previdência social. Então, cada um dos itens aí tem princípios que são setoriais, princípios que são próprios. Então, não é só princípio da Seguridade Social, mas cada um dos itens aí desse tripé que a gente viu, da Seguridade Social, eles têm princípios próprios, e é muito comum em provas misturarem esses princípios. Então, eu pego um princípio que é específico da saúde e aí eu coloco uma questão falando, são princípios da Seguridade Social. Eu coloco todos os princípios da Seguridade Social e aí no meio eu coloco um dos princípios da saúde. Então, isso gera bastante confusão em uma prova. Então, é algo que os examinadores gostam. Esses princípios são princípios, os princípios da Seguridade Social, eles são princípios constitucionais. Por quê? Porque eles vão se caracterizar pela generalidade e seu conteúdo, o conteúdo desses princípios vai dizer respeito a valores que são caros pela Constituição, que devem ser protegidos. E, então, feita essa pequena exposição inicial a respeito desses princípios, a gente vai passar a ver cada um desses princípios, os princípios da Seguridade Social. O primeiro princípio que a gente vai analisar é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade da cobertura e do atendimento. Esse princípio, ele tem dois aspectos. O nome, é um nome bastante extenso, não poderia ser diferente. Existe a universalidade da cobertura e existe a universalidade do atendimento. Então, são esses os dois aspectos do princípio. E a gente vai estudar isso, então, de forma separada. A universalidade da cobertura, que logicamente, quando a gente fala em cobertura, a gente está diante de um termo que é próprio dos direitos sociais, ela está ligada ao objeto da relação jurídica. Então, quando eu penso em cobertura, automaticamente eu tenho que pensar em objeto da relação jurídica, as situações de necessidade, que fazem com que a proteção social ela venha a se aperfeiçoar em todas as etapas. Ou seja, eu vou pensar no objeto e dentro dessa necessidade aí de proteção, a necessidade vai proteger todas as etapas. Ou seja, eu vou ter proteção de prevenção, eu vou ter proteção de proteção propriamente dita, e eu vou ter uma proteção no que toca à recuperação. Ou seja, quando eu falo em universalidade de cobertura, eu estou pensando no objeto, mas eu estou pensando nesse objeto aí em todas as etapas possíveis de proteção. Ou seja, prevenção, proteção propriamente dita e
recuperação. Então, lógico, se eu tenho um problema que vai gerar um benefício de auxílio acidente, teve um problema numa fábrica que gerou um acidente, eu vou ter a cobertura na universalidade vai ser na prevenção, vai ser na proteção e vai ser depois na recuperação dessa pessoa. O outro aspecto desse princípio é a universalidade do atendimento. E aí, quando a gente fala em universalidade do atendimento, a gente está pensando nos sujeitos. Então, universalidade da cobertura é o objeto, universalidade do atendimento são os sujeitos. Isso significa que, como a gente já viu, todos os que vivem no território nacional, eles têm um direito subjetivo a alguma das formas de proteção do tripé da Seguridade Social. Então, qualquer pessoa que está no território nacional, não precisa nem ser brasileiro, ela vai ter direito a alguma das formas de proteção do tripé da Seguridade Social. Isso é a universalidade do atendimento. Então, vimos o primeiro princípio. Segundo princípio. O segundo princípio é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Repetindo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Esse princípio ele veio com a Constituição de 1988 e a ideia foi eliminar a distinção, a gente pode até falar em discriminação que existia entre trabalhadores urbanos e rurais. Então, mesmo em direito do trabalho, é muito comum a gente ouvir falando-se que a CLT, quando ela surgiu, ela parou na porteira da fazenda, porque ela não protegia da mesma forma, não tinha proteção os rurais. E aqui, na Constituição de 88, procurou-se eliminar essa histórica distinção entre trabalhador urbano e trabalhador rural. E aí esse princípio, ele também vai ser dividido em dois tópicos. A gente tem o tópico da uniformidade, que vai significar que o plano de proteção social vai ser o mesmo para os trabalhadores urbanos ou rurais. Ou seja, se eu tenho determinados benefícios para os trabalhadores urbanos, esse plano, essa proteção, vai ser a mesma, vai ser uniforme para os trabalhadores rurais. A previsão está no 194, artigo 194, inciso 2 da Constituição Federal. E a equivalência, aí a gente vai pensar no valor das prestações. O valor das prestações pagas a urbanos e rurais deve ser proporcionalmente igual. O que acontece? Os benefícios eles devem ser os mesmos. A gente viu no tópico anterior da uniformidade. Então, quando eu falo os benefícios devem ser os mesmos, eu estou pensando na uniformidade. Mas o valor da renda, a gente fala em renda mensal, ele vai ser equivalente e não igual. Por quê? É que o cálculo do valor dos benefícios ele se relaciona diretamente com o custeio da Seguridade. E aí é certo que urbanos e rurais têm formas diferenciadas de contribuição para o custeio. Então, a gente vai falar nesse ponto aí, então, em equivalência, e no ponto anterior a gente fala em uniformidade. Então, quando a gente pensa nas prestações em si, nos benefícios, esses benefícios eles devem ser os mesmos, ou seja, uniformidade. Agora, quando a gente pensa no valor, a gente vai pensar em equivalência, e não em uniformidade. Então, esse é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O próximo princípio que a gente vai analisar aqui é seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esse princípio, ele está relacionado mais ao legislador, né? Então, a sua aplicação ela vai ocorrer no momento da elaboração da lei. E ele vai se dobrar aqui em 2 tópicos também, 2 fases. A gente vai falar na seleção de contingências e na distribuição de proteção social. O sistema, né, de proteção social, ele objetiva a justiça social, essa que seria a ideia aí fundamental, a redução das desigualdades. Então, é necessário garantir os mínimos vitais à sobrevivência da pessoa com dignidade. E aí, quando a gente vai pensando em todas essas ideias, que a gente vai partir para seletividade e a distributividade, né? Em princípio, eu tenho que garantir a dignidade da pessoa humana, e aí, para conseguir chegar nisso, pensando em seguridade social, eu tenho que pensar, o legislador, né, tem que pensar em seletividade e distributividade no momento da elaboração legislativa. Seletividade, o que é? Então, o legislador ele deve buscar as contingências, então, são aquelas situações que vão demandar proteção, ele deve buscar as contingências geradoras das necessidades que a seguridade deve cobrir. Então, o legislador ele vai escolher, né? Às vezes a escolha é difícil, ele tem que falar assim, essa situação merece proteção, essa situação não merece proteção. Então, na seletividade, o legislador poderia falar assim, olha, a maternidade não merece proteção, né? Só para a gente pensar em um exemplo, isso seria selecionar ou não. Aí o legislador falar, salário maternidade, a maternidade é uma situação que merece proteção? Sim, merece proteção, então eu dou um salário maternidade. Não merece proteção, então eu não vou dar nada. Isso é a seletividade, o legislador vai estar procurando as contingências, aquelas situações que vão gerar necessidades e que vão receber uma proteção. Distributividade. A distributividade, ela busca, né, depois que se passa a fase da seleção da contingência, a distributividade ela está relacionada com a distribuição desse benefício de uma forma que permita se atingir o maior número de pessoas. Também está relacionada com o legislador, e a distributividade, então, ela tem essa ideia, né, que ela tem que ter um maior potencial distributivo dessa proteção, e a ideia de ter esse potencial distributivo bastante amplo é reduzir as desigualdades. Então, distributividade para se atingir justiça social. Então, são esses os dois tópicos que a gente tem nesse princípio, que é a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Próximo princípio que a gente tem é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, os benefícios, aí as prestações pecuniárias, eles não podem ter o valor inicial reduzido. Isso significa que a renda mensal do benefício, ela não pode ser reduzida. Ou seja, imagina, eu recebo minha aposentadoria. Essa aposentadoria é de R$1.000. Esse valor, ele não pode, no primeiro momento a gente pode estar falando assim, nominalmente ele não pode ser reduzido. Então, eu não posso passar ele de 1.000 para 900 no ano seguinte. Então, o primeiro aspecto desse princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios é esse. Vejam que a gente pode pensar aí também de maneira um pouco mais ampla. E isso aconteceu já na Constituição de 1988, que previu
Existem, talvez, muitos alunos, né, não conheçam muito dessa parte, mas existe o ato das disposições constitucionais transitórias, que é chamado de ADCT. E no ADCT, a gente tem um artigo 58 do ADCT, que ele vai prever uma revisão geral para todos os benefícios de prestação continuada e manutenção, né? Isso é, aqueles benefícios que já tinham sido concedidos na data da Constituição, que é 5/10/1988. Então, a ADCT prevê uma revisão desses benefícios. E a revisão ela é feita na tentativa de resgatar o valor, né, originário desses benefícios. E aí a gente está falando desse artigo 58 da ADCT porque ele está relacionado com a irredutibilidade do valor dos benefícios. E aí aqui a busca é voltar-se ao valor originário do benefício. Por quê? Porque se sabe que com o passar do tempo, especialmente aí nessa época, né, 1980, a década, né, que foi perdida, a gente teve muito problema de inflação, e esses problemas de inflação, eles acabaram com os benefícios, corroeram tudo o que a gente pode pensar aí de valores de benefícios. E aí, por isso, esse artigo 58, que é uma tentativa de resgatar o valor originário. E como é que foi feito isso? Se determinou que todos esses benefícios eles fossem recalculados de forma que passassem a equivaler ao número de salários mínimos que tinham na data da concessão. Então, até a implantação da legislação, né, previdenciária, né, a implantação que eles chamavam de novo plano de custeio e benefícios, vigorou essa disposição aí do ato das disposições constitucionais transitórias. Então, durante um determinado período, o que foi feito? Pegou-se todos os benefícios previdenciários, voltou lá para a época da concessão, foi visto quantos salários mínimos se recebia na época da concessão desses benefícios, e aí a pessoa recebia uma cartinha em casa e falava assim, olha, foi feita a revisão, você recebia 5 salários mínimos na época que você se aposentou, então você vai passar a receber 5 salários mínimos. Só que isso vigorou durante algum tempo, depois que foi implantada a legislação previdenciária pós-Constituição, aí deixou de vigorar esse pagamento dos benefícios atrelado ao salário mínimo, e aí passou a cada ano ser feita uma revisão. Então, tem uma revisão anual dos benefícios. Vamos ver o que fala aqui especificamente o artigo 58 do ADCT, porque eu falei muito do artigo 58, mas nós não vimos aqui o que ele fala. O artigo 58 ele vai dizer o seguinte: os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Então, vejam, a revisão aí, ela tem o objetivo de restabelecer o poder aquisitivo. Aí ele fala expressamente no número de salários mínimos. Vejam, então, aí, a gente está pensando numa irredutibilidade do valor dos benefícios, mas não uma irredutibilidade que seria simplesmente nominal, né? Não é uma redução do valor, né, da cifra, né? Se a pessoa está recebendo R$1.000, no ano seguinte ela passa a receber R$2.000, né? Mas se a inflação é muito maior do que essa diferença que ela passou a receber, então houve uma redução real do benefício, mas não houve uma redução nominal do benefício. Então, esse artigo 58, ele acaba sendo uma previsão que procura restabelecer o valor real do benefício que ele tinha na época da concessão. Agora, vejam, essa disposição ela não valeu
ela não teve um período de validade eterno, não vale até hoje. Então, é muito comum um aposentado falar assim, olha, eu recebia por 5 salários mínimos e hoje eu estou recebendo 3 salários mínimos, eu quero revisão do meu benefício. Então, essa revisão hoje em dia não é mais possível, porque só era válido o recebimento desse benefício atrelado ao salário mínimo durante um determinado período. A gente tem até uma súmula do STF, é a súmula 687 do STF. Ela vai dizer o seguinte, que a revisão de que trata o artigo 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988. Vejam, essa revisão do artigo 58, então, ela valia para todos os benefícios anteriores à Constituição. Os benefícios que foram concedidos na época da lei que saiu a legislação nova, então a gente tem a Lei 8.212 e a Lei 8.213, essas duas leis são de 91, os benefícios que foram concedidos posteriormente tinham revisão determinada por essa legislação. Então, a forma de concessão e a forma de revisão era feita de acordo com essa legislação. E sobrou um buraco aí no meio, né? Vamos dizer assim, para a gente até usar a expressão que se usa. Sobrou o período entre a Constituição, né? Quando a Constituição passou em 5/10 de 1988, até o surgimento dessas duas leis que eu mencionei. Esse período aí, ele é um período que o artigo 58, como a gente viu aí, essa súmula 687, esse artigo 58, ele não vai valer. E aí, por isso, eles chamaram esse período aí de buraco negro, né? Por quê? Porque as pessoas queriam aplicar o artigo 58 para benefícios concedidos depois da Constituição de 88, mas antes, né, do plano de custeio e benefícios. Então, eles tinham essa pretensão, mas essa pretensão ela acabou sendo rechaçada pela súmula 687 do STF. Durante muito tempo, existiu muitas ações discutindo esse tema aí, ações voltadas para o artigo 58 da ADCT. Hoje não mais, porque já passou bastante tempo, mas existiram muitas ações, eu peguei muitas ações sobre esse tema, principalmente quando eu comecei a trabalhar como juiz federal. Então, vejam, a gente ainda tem o artigo 201, parágrafo 4º, em relação aí ao princípio da irredutibilidade. Esse artigo ele vai reafirmar o princípio da irredutibilidade, ele vai dizer o seguinte, artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. E aqui também é um outro problema que nós temos, que a Constituição vai dizer que vai ser assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar o valor real desses benefícios. Ou seja, o que vale hoje R$1.000, no ano que vem também tem que valer R$1.000, né? Então, se R$1.000 hoje teve uma inflação, tanto essa inflação corroeu esses R$1.000, no ano seguinte eu tenho que receber, sei lá, 1.100, mas esses 1.100 tem que ser correspondente aos R$1.000 que eu recebia lá atrás. É isso que um reajustamento do benefício para manter o valor real. É como a gente fala no popular, para manter o poder de compra do benefício. Mas essa previsão, apesar dela existir, logo em seguida fala-se conforme critérios definidos em lei, né? E aí, quando a gente fala em conforme critérios definidos em lei, a gente dá para o legislador, né, para o Congresso Nacional, o poder de definir como deve ser feito esse reajuste. E aí, a Constituição deixa, então, um juiz de mãos atadas, porque se o legislador define o critério, não pode a parte dizer, olha, esse critério que foi utilizado pelo legislador, ele não observou o valor real, então eu quero a revisão do benefício para usar
outro tipo de critério, porque a própria Constituição dá esse poder ao Congresso, então é o Congresso que vai definir os critérios aí de revisão. E, em razão de tudo isso, a jurisprudência ela acaba entendendo que a irredutibilidade ela é apenas nominal. Então, como é difícil fazer uma revisão pelo valor real, especialmente porque eu tenho os critérios definidos em lei, acabou se entendendo, então, que a irredutibilidade ela vai ser apenas nominal. Então, esse é um tópico aqui, a questão da irredutibilidade do valor dos benefícios é um tópico, é um princípio aqui no caso, mas é um tópico do direito previdenciário bastante discutido, né, que gera muitas ações, muitos problemas. É bastante interessante. Os princípios seguintes que nós vamos ver aqui agora é a equidade na forma de participação no custeio. Então, é um outro princípio. Esse princípio aí, lógico, ele está procurando, né, garantir a equidade, né, das pessoas que vão participar do custeio. E, para isso, ele vai considerar, né, a atividade exercida pelo sujeito, né, e a sua capacidade econômica. Então, se eu tenho que pagar um tributo, eu vou olhar a atividade que essa pessoa exerce e eu vou olhar a capacidade econômica financeira. Então, quanto maior a probabilidade de uma atividade que é exercida gerar uma contingência com cobertura, maior vai ser a contribuição. Então, vejam, eu posso pensar o seguinte, um escritório de contabilidade vai gerar menos problemas em direito previdenciário, né, em seguridade social, ele vai gerar menos problemas do que uma siderurgia. Por isso, então, eu tenho que ter uma equidade aí na forma de participação no custeio. Além disso, então, esse é um ponto, né? Um escritório vai gerar menos problema do que uma siderúrgica. Então, eu não vou tratar da mesma forma o escritório e uma siderúrgica. Por isso que eu tenho que ter essa equidade aí. Por outro lado, eu também vou levar em conta a capacidade econômico-financeira. Então, um pequeno comércio é muito diferente de um banco muito grande. Então, isso também tem que ser levado em conta na hora que eu for que eu for analisar a participação no custeio. Ou seja, o custeio vai ser mais elevado para banco do que para um pequeno comércio, né? Deve ser mais elevado para um banco do que para um pequeno comércio. A gente vai ver que nas contribuições os bancos têm adicionais, o que mostra aí o cumprimento desse princípio da equidade na forma de participação no custeio. Próximo princípio, diversidade da base de financiamento. Diversidade da base de financiamento. Significa que o financiamento da Seguridade Social, gente, ele é responsabilidade de toda a comunidade. Então, todos aí são responsáveis pelo financiamento da Seguridade Social, isso na forma do artigo 195 da Constituição. Então, trata-se aí da aplicação daquele princípio que eu já mencionei, que é o princípio da solidariedade, que vai impor, né, a todos os segmentos sociais, quais são esses, né, o poder público, as empresas e os trabalhadores, a contribuição na medida de suas possibilidades. Então, a proteção social ela é um encargo de todos, porque a desigualdade social, essa é a ideia, né? Então, ela é um encargo de todos, por quê? Porque a desigualdade social incomoda a sociedade como um todo. Então, a gente precisa de uma diversidade da base de financiamento, porque problema social ele vai atingir todos, então essa desigualdade social, como incomoda a todos, deve ter um financiamento amplo, que deve estar fundado, então, aí no poder público, nas empresas e nos trabalhadores. Se a gente for olhar, então,
os aportes, né, o que é pago ao orçamento da Seguridade Social, eles são feitos por meio de recursos orçamentários. Então, existem recursos da União, do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Existem contribuições que são pagas pelo empregador, são pagas pela empresa ou entidade ela equiparada. A gente tem essa contribuição no artigo 195, inciso 1. Contribuições que são pagas pelo trabalhador e demais segurados da Previdência Social, artigo 195, inciso 2. Veja que esse artigo 195, inciso 2, ele foi modificado aí pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, aqui é um tópico que tem que ficar alerta pela modificação da Emenda Constitucional. Também a contribuição a contribuição incidente sobre as receitas dos concursos de prognósticos. A gente está aí no 195, inciso 3. O concurso de prognóstico é a loteria, né? E pelas contribuições pagas pelo empregador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele o equiparar. A gente está aí no 195, inciso 4º. Então, veja que tudo isso é para o financiamento da Seguridade Social, e por isso que a gente fala em diversidade da base de financiamento. Também é possível, isso mais à frente a gente vai estudar mais, mas é possível outras fontes. Então, podem ser instituídas outras fontes para garantir a expansão da Seguridade Social. Mas, para que isso ocorra, é necessário que se obedeça 2 dispositivos constitucionais, o 195, parágrafo 4º, que vai remeter aí ao artigo 154, inciso 1, ambos da Constituição, porque as novas fontes aí de custeio, elas só podem ser criadas por meio de lei complementar. Então, eu necessito de uma lei complementar para criar uma nova fonte de custeio, e não é possível que essa nova fonte ela seja cumulativa. Então, desde que não seja cumulativa. Essa nova fonte não pode ser cumulativa, ela não pode ter um fato gerador ou base de cálculo próprio de contribuições de tributos aí já discriminados na Constituição Federal. Isso é matéria de direito tributário, logicamente a gente não vai retomar aí esses conceitos aí de fato gerador, de base de cálculo e tudo mais. Mais à frente, talvez a gente tenha um pouco mais de tempo, a gente possa voltar a falar nisso. Vale ainda notar que a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela trouxe alteração no artigo 194, inciso 6º, ao determinar que as receitas e as despesas vinculadas a cada setor da Seguridade Social, e aí os setores a gente já viu hoje a exaustão, né, a Previdência Social, a Saúde e a Assistência. Então, essas receitas e essas despesas, elas devem ser identificadas em rubricas contábeis específicas para cada área, preservando-se o caráter contributivo da Previdência Social. Então, essa é uma disposição, né, uma alteração que foi implementada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, aí a gente viu mais um princípio, que é o princípio da diversidade da base de financiamento. Passamos aí para outro princípio, muitos princípios, né? Vamos para o próximo princípio, que é o caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, né? E a gente fala nesse princípio na participação da comunidade. Então, o princípio é caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa. Veja, quando a gente está falando desse princípio, a gente está pensando que a gestão da Seguridade Social ela é quadripartite. A gestão da Seguridade Social ela é quadripartite, com a participação de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do poder público. Né? E essa participação quadripartite ela vai se dar onde? Nos órgãos colegiados, né, de deliberação da Previdência Social. Quais são esses órgãos? Esses órgãos
colegiados são o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, veja, esse princípio está relacionado com a participação nesses órgãos colegiados. Então, a gente vai falar que tem um caráter democrático, né, e descentralizado nessa gestão administrativa, né, desses órgãos. E vejam, esses conselhos, né, esses órgãos aí que eu mencionei, eles têm as suas atribuições voltadas, atribuições restritas ao campo de formulação de políticas públicas, né, de seguridade, né, e controle das ações de execução. Então, esses que são os objetivos desses órgãos. E a descentralização ainda, né, que eu acabei não mencionando aqui, a gente está falando mais do caráter democrático aí da gestão administrativa, mas a descentralização ela vai significar que a seguridade social ela tem um corpo distinto da estrutura institucional do Estado, né? Então, a gente tem o INSS, que ele é separado da administração direta. Se vocês se lembrarem, a gente já estudou administração direta, administração indireta, em direito administrativo, e aqui, no caso, a gente tem uma administração separada da administração direta, a gente tem o INSS, que é uma autarquia federal, né? Por fim, né, para a gente encerrar essa grande quantidade de princípios, a gente vai falar aqui da regra da contrapartida. E essa regra da contrapartida é um dos tópicos aqui mais importantes que a gente tem. Essa regra ela é trazida pelo artigo 195, parágrafo 5º, e esse artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, ele vai dizer que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, vejam, se você não tiver uma fonte de custeio, você não pode ampliar os gastos, né, com benefícios e serviços. Para eu ampliar os gastos com benefícios e serviços, eu tenho que ter uma correspondente fonte de custeio. E aí, então, a gente está procurando o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ou seja, o sistema recebe valores e o sistema gasta, né? Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre o que se recebe e o que se gasta. Então, por isso a gente fala em equilíbrio financeiro e atuarial, de forma que a criação, a instituição, a majoração ou a extensão de benefícios e serviços devem ser baseadas, né, devem estar relacionadas com verbas já previstas no orçamento. Então, preciso preservar esse equilíbrio financeiro e atuarial. Existe até uma disposição específica aí na Constituição, que é o artigo 201 da Constituição. Ele vai falar o seguinte: a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, aí no artigo 201, quando fala da Previdência Social, vai especificar, vai falar de forma mais clara ainda sobre os critérios de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, que está aí entre os princípios da Seguridade Social.